Capítulo 7. Na manhã seguinte, os soldados do rei fixavam o edito real por toda Susa, enviando ordens para todos os cantos do reino. Para muitos dos povos sob domínio persa, aquela ordem não representava uma ameaça. Eles atenderiam sem maiores resistências. Mas, para o povo hebreu, curvar-se diante de qualquer autoridade que não fosse o seu Deus seria uma blasfêmia, e de imediato sentiram-se confrontados em suas crenças. Mas as ordens do rei deveriam ser cumpridas. Assim que ficou certo de que a ordem fora divulgada a contento, Ramã mudou seus hábitos e passou a caminhar por entre o povo, buscando alguém que o enfrentasse. Mas os hebreus viviam em relativa paz naqueles dias, e a grande maioria deles não queria confrontar Assuero e seus representantes. Logo, curvavam-se diante de Ramã, ainda que imensamente contrariados. E assim, por vários dias, Ramã alimentou sua vaidade e orgulho, sendo reverenciado por onde passava. Até que certa manhã, caminhando pelo pátio do palácio, encontrou com Mardoqueu, que aguardava para ser chamado à presença de Ester. Assim que o avistou, Ramã não teve dúvidas, seguiu direto na direção do hebreu. Mardoqueu estava distraído em conversa com outros compatriotas. Estes, assim que avistaram Ramã chegando, se curvaram diante dele como mandava o edito de Assuero. Tomado de surpresa, Mardoqueu foi incapaz de obedecer. O conselheiro do rei o fitava sem dizer nada, aguardando que ele se curvasse. Estabeleceu-se silêncio mortal, até que um dos servos de Ramã aproximou-se de Mardoqueu e ordenou: ajoelhe-se diante do conselheiro do rei. Mardoqueu não conseguia raciocinar. De pronto foi tomado por um sentimento de indignação. Eram escravos, foram dominados pelos persas, mas serviam ao rei com ordem e honestidade. Não mereciam aquele tipo de afronta, e não podia ceder, não conseguia. As fibras mais profundas de seu ser o impediam de obedecer. Vamos, ajoelhe-se, insistia o servo de Ramã, e já estava para obrigar Mardoqueu a curvar-se, quando seu senhor o impediu. Deixe, não importa, falou arrogante. Esse povo não vai aprender a ser obediente nunca. Não perca seu tempo. Ele falava sem olhar para o hebreu. Vamos embora, tomaremos as devidas providências. O conselheiro real e seu servo direto e mais 2 soldados voltaram para o palácio. Mardoqueu ficou olhando os 4 desaparecerem e não sabia o que pensar. Os 2 amigos que estavam ajoelhados se ergueram e repreenderam o outro. Você está louco? Não vê que esse Ramã tem a simpatia do rei? Ele poderá nos fazer mal. Mardoqueu tremia e tentou se justificar. Não pude, simplesmente não consegui. Vamos, Efraim, melhor voltarmos para casa. O homem mais velho puxou o filho pelas roupas, muito preocupado com as consequências da atitude de Mardoqueu. O rapaz o atendeu e saíram do pátio depressa. Ramã, por sua vez, caminhava a passos firmes, exultante. A informação de Agar fora preciosa. Ele finalmente destruiria aquele povo do qual jamais gostara. Aquele Deus que eles adoravam o incomodava. E ele se livraria deles, de todos eles. Nenhum sobraria para a descendência, ao menos não os dos hebreus, que habitassem em qualquer canto da Pérsia. Ele os varreria para sempre, e exultava mais e mais a cada pensamento. Fortemente envolvido por espíritos das trevas que trabalhavam para destruir as ações dos enviados de Jesus, que nasceria da descendência dos hebreus, ele não tinha nenhuma dificuldade para captar as vibrações que estes emanavam, e logo as assimilava
e agia conforme aquelas vibrações em completa sintonia. De fato, era um deles, só que momentaneamente encarnado. O conselheiro estava exultante e satisfeito, e cada vez mais empolgado, vendo seus planos se concretizarem. Dispensou seus assessores e foi direto para o quarto e mandou chamar Agar, que não tardou a chegar. Meu senhor, acho perigoso nos encontrarmos durante o dia, disse ela assim que entrou, atirando-se nos braços do amante. Preciso comemorar e desejo você agora. Depois de usufruírem da companhia mútua, Agar arriscou indagar. O que celebramos? Ramã serviu uma taça de vinho a ela e, brindando, respondeu. A completa destruição do povo hebreu. Ela arrumou-se na cama e engoliu todo o vinho que havia na taça. Do que está falando? Em breve você saberá. Por ora, tenho de esperar pacientemente que o rei me chame. Então vai demorar, meu caro. Como assim? O rei passa todo o tempo que pode em companhia dessa odiosa Esther. Temos de nos livrar dela. Calma, tudo a seu tempo. Primeiro vou acabar com o povo hebreu e depois dou um jeito nela. Vamos acabar com o reinado dela e colocaremos você em seu lugar. Ramã falava sobre a influência direta dos espíritos das trevas. Eu? Sim, depois de destruir Esther com alguma intriga muito bem engendrada, farei com que o rei a escolha. Você reinará ao lado de Assuero. Agar, deliciando-se com os planos de Ramã, como se escutasse na boca do amante seus próprios pensamentos. Enlaçou suas pernas ao redor do corpo dele e falou, extravasando seu prazer. E você terá o poder real por trás de tudo. Eu e você manipularemos o rei a nosso prazer, para nossas finalidades. Isso é brilhante, meu senhor. Você compreende bem depressa, Agar. Quero você ao lado do rei. Será como se você mesmo se deitasse com o rei. Exatamente. E agarrando a mulher e deitando-a com força sobre a cama, ele falou. Mas obedecerá somente a mim, está entendendo? Perfeitamente, meu senhor, respondeu Agar, puxando o homem para o seu corpo. Ramã teve de esperar pacientemente por quase 3 dias, até que recebeu o chamado para apresentar-se diante do rei. Ele não poderia apresentar-se diante do rei sem ser convidado, correndo o risco de ser executado se assim o fizesse. Ao final da reunião do soberano com seu conselho, Ramã aproximou-se do rei e pediu. Poderia conceder-me mais alguns minutos de seu tempo, majestade? Certamente. Infelizmente, preciso informar-lhe que seu édito está sendo desrespeitado pelo povo hebreu. O quê? Indagou o rei, visivelmente contrariado. Quem se atreve a enfrentar-me? Como lhe disse, majestade, o povo hebreu é difícil. Eles não nos obedecem e temo que possam nos causar problemas no futuro, rebelando-se contra nós. Ramã fez breve pausa, observando atentamente a reação que suas palavras estavam causando no rei. Depois prosseguiu. É preciso agir com braço forte para que sirva de exemplo a todos os demais povos sob o nosso controle. Não concorda, majestade? Certamente, meu sábio Ramã. O que sugere? Diante da atitude de alguns hebreus que não se curvaram diante da minha presença, como seu representante, cujas testemunhas podem confirmar perante o seu conselho, confio em sua palavra, Ramã. Não há necessidade de comprovação alguma. Continue. O que tem em mente? Creio que a coisa certa a fazer, para que sirva como exemplo contundente, é exterminá-los a todos, que sejam todos mortos. E como faremos? O rei poderá expedir um édito para que, em data definida, todos os hebreus sejam executados por algum de nossos súditos, recebendo uma poupuda gratificação por prestar esse serviço a vossa majestade.
Assim, todos os hebreus serão exterminados no mesmo dia, e todos os demais povos saberão quão forte e poderoso é o rei da Pérsia, e que qualquer um que agir contra o rei será exterminado sem dó nem piedade. Assuero pensou por alguns instantes, sentou-se em seu trono e, fortemente envolvido pelos espíritos inferiores que atuavam sobre ele, decretou: que assim seja feito. Chame meu escrivão e vamos dar a ordem. Sem demora, vários enviados do rei passaram a divulgar o édito que Assuero publicara. A ordem se espalhou rapidamente, e vários mensageiros foram enviados reino afora, comunicando aos súditos persas e aos demais povos que eram escravos e servos do reino. Quando a notícia chegou a Mardoqueu, seu coração ficou despedaçado. Seria a destruição de seu povo. Ele rasgou suas roupas e cobriu-se de cinzas e vestiu-se de saco. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre eles os hebreus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e cobertos de cinza,